Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Continuamos a estudar a primeira parte deste livro. E vamos ler um texto um pouco longo, do versículo 37 até ao 47. E ouvindo eles isto, lembremos que estamos no contexto do Pentecostes, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje é a respeito do nascimento da Igreja. O nascimento da Igreja. Nós falamos até aqui de um evento extraordinário, demoramos de facto 3 domingos a falar sobre isso, que foi o Pentecostes. E das muitas coisas que nós referimos, há 2 particularmente importantes. A primeira é que o Pentecostes marca o início de uma era que nós estamos hoje a viver ainda. E essa era pode ser chamada de várias formas. Podemos chamar-lhe a dispensação da graça, por oposição da lei de Moisés. Podemos também dizer que é a era da Igreja, mas também podemos chamar os últimos dias. Quando nós falamos em últimos dias, é um tempo que teve início exatamente aqui. Por isso o apóstolo Pedro cita a profecia de Joel, que diz: e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. E hoje, irmãos, nós vamos ver que na sequência do Pentecostes vai nascer uma nova entidade, que é a Igreja. Porque até aqui o Senhor operava através de um povo que era um povo descendente de Abraão, segundo a sua raça, que tinha um lugar de habitação, que tinha um templo, que tinha um sacerdócio, e era ali que de facto Deus operava. Mas agora vai começar algo completamente novo. É tão novo que até hoje nós temos dificuldade em entender, porque de facto há uma mudança muito grande que não nos deveria surpreender, porque o Senhor falava disso já no Velho Testamento, mas que apanhou muitas pessoas desprevenidas, inclusive os apóstolos, que tiveram, alguns deles, como Pedro, muita dificuldade em entender como era novo aquilo que Deus estava a operar. Então, irmãos, nós vamos aqui ver alguns aspectos. O primeiro é que, eu não referi, mas o Pentecostes, o segundo ponto da importância do Pentecostes, é que foi no Pentecostes que a Igreja recebeu o poder do Espírito Santo. E nós já temos falado, até não apenas aos domingos, também dos nossos estudozinhos de quarta-feira, que o poder do Espírito Santo é o que marca todo o funcionamento da Igreja daqui para a frente.
E o poder vem na sequência de uma ordem que o Senhor deu, chamada a Grande Comissão. A Grande Comissão foi a ordem que o Senhor deixou de a Igreja ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Ora, esta é uma missão, assim, humanamente impossível. Ir por todo o mundo pregar o Evangelho é algo impossível. Mas o Senhor disse, mas fiquem em Jerusalém, porque eu vou derramar poder. Então, o poder do Espírito Santo é aquilo que a Igreja tem para realizar a obra do Senhor. E nós vamos ainda falar mais tempo, porque esse poder foi dado a quem? Os irmãos digam, aos pastores, aos diáconos, aos obreiros ou a toda a Igreja? É? Tem a certeza? Então, o Espírito Santo foi dado ao irmão e a mim da mesma forma? Sim ou não? Sim. Então, nós temos como Igreja de ter esta expectativa do poder. E sempre que a Bíblia fala de poder, está a falar nada mais, nada menos do que dos dons espirituais. Os dons espirituais são a forma que como Paulo descreveu a operação do poder do Espírito Santo. Então, o Senhor deu poder para que toda a Igreja seja usada naquilo que nós chamamos os dons do Espírito Santo. E nessa sequência, então, a Igreja seria usada como testemunha, desde Jerusalém até aos confins da terra. Muito bem. Agora, irmãos, quando nós lemos este capítulo 2, e nós vemos como a Igreja, ela nasce, isto para nós é extremamente importante, porque o nascimento é algo que vai marcar a natureza e o desenvolvimento de tudo aquilo que depois será o plano de Deus para a Igreja. E por isso nós temos de estar sempre a confrontar-nos com o modelo que nós temos aqui na Palavra de Deus. Está certo? Agora, irmãos, há uma questão que eu tenho falado isto várias vezes, ler o livro de Atos dos Apóstolos com fé é muito perigoso, porque sempre que alguém lê a sério o livro de Atos, fica com um problema de consciência. O problema é este, nós temos aqui o livro de Atos e depois temos aqui a realidade da Igreja. E nem sempre eles casam. Então nós vamos ficar com o quê? Com o que diz a Bíblia ou com aquilo que existe e que nós até eventualmente estamos a viver? E aqui é que está o grande problema. Porque se nós não queremos ter problemas, o melhor é ficar com o que está. Não mexer, deixar estar, ir andando, ir vivendo e tal, à espera que o Senhor vá operando alguma coisa, pronto. Mas, quando nós começamos a ver o que a Bíblia diz, nomeadamente o livro de Atos dos Apóstolos, e nós começamos a ver que há uma diferença, nós começamos a sentir-nos mal perante Deus e a dizer, nós temos de mudar, nós temos de fazer o que está aqui. E isso ao longo da história deu origem a muitas confusões, problemas, no bom sentido, a grandes avivamentos, a grandes reformas e também a grandes perseguições. Porque sempre que o povo do Senhor quis voltar à pureza do Evangelho, logo se levantaram grandes perseguições. E sabem de onde é que se levantaram? Qual a origem dessas perseguições? Não era do mundo, era daquela igreja que queria permanecer estática, conformada ao mundo, que geralmente perseguia aqueles que queriam ser conforme ao Novo Testamento. Vou dar um exemplo aos irmãos. Nós conhecemos a reforma chamada a reforma protestante ou evangélica, que ocorreu em que século? Lembram-se? Eu sei que ninguém estava por cá, mas lembram-se? É uma altura que é preciso a gente pelo menos saber. No século? Exatamente, 16. E então houve uma mudança, em alguns países houve uma mudança muito significativa na doutrina, nomeadamente a doutrina da salvação. Mas não houve noutros aspectos.
Nós não podemos ser assim idealistas, pensar que a reforma do século XVI mudou tudo na Igreja. Não. Por exemplo, houve um reformador muito conhecido chamado João Calvino. Talvez alguns tenham já ouvido falar, de onde vem o calvinismo. E ele instalou-se numa cidade na Suíça chamada Genebra, e ele ali governava com uma mão de ferro. Muito bem. Mas a Igreja não se tinha libertado de certas tradições. Por exemplo, o batismo infantil, chamado pedobatismo, batismo infantil. Então, continuavam a batizar crianças, como aliás Lutero também, que continuou a batizar crianças. Mas alguns irmãos olharam para a Bíblia e disseram, não é o que está aqui. Nós vemos em Atos que Pedro pregou, foi o arrependimento, depois vemos Filipe que prega ao eunuco e que ele pede para ser batizado, e Filipe diz, está certo, se tu crês. Então como é que um bebé pode crer? E começou a haver ali uma confusão. E gerou-se um consenso no meio de um grupo que era preciso batizar aqueles que criam pela sua fé e não porque os pais queriam. E isso teria de ser feito quando eles já fossem adultos. E por isso eles batizavam de novo aqueles que já eram batizados em crianças. O nome desse grupo era Anabatistas. Ana quer dizer de novo. Batistas, porque eles batizavam. Os irmãos sabem o que é que começaram a fazer, nomeadamente na Suíça, aos anabatistas, isto é, aqueles que queriam batizar, como nós batizamos, nós seríamos chamados também anabatistas no século XVI. Sabem o que é que começou a acontecer? Começaram a batizá-los a eles nos lagos gelados de Geneve, mas batizá-los no sentido, mergulhavam-nos até eles morrerem, e eles foram mortos nos lagos de Geneve. Qual era o crime deles? Querer seguir a palavra de Deus. Feita a perseguição por quem? Pelos reformadores evangélicos. Então, irmãos, por isso eu digo que é sempre muito mais cómodo nós deixarmos ir andando. É cómodo, mas nós vamos enfrentar um destino que é a morte espiritual. É uma questão de tempo. Aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus acaba por morrer espiritualmente. Então, quando nós lemos este texto, os irmãos têm que terem atenção o seguinte, que o que está aqui é muito explosivo para nós. Mas eu vou ler, aliás já li, e vamos comentar. Provavelmente nós vamos ter que adaptar-nos também à palavra de Deus. E temos de nos adaptar sempre que o Espírito Santo nos mostrar que alguma coisa não está bem de acordo com a palavra, e o Senhor é muito bom porque Ele não nos mostra tudo de uma vez, então nós temos que ir mudando, ir obedecendo, e assim o Senhor se agrada e a Igreja mantém-se viva. Os irmãos concordam? Vamos ver se no fim ainda concordam. Vamos lá ver então. As primeiras conversões. A Igreja tinha, olha, a seguir. A Igreja tinha cerca de 120 pessoas, quando foi o dia de Pentecostes. Mas uma multidão acorreu para ouvir Pedro. Por que é que a multidão acorreu para ouvir Pedro? Porque foram distribuídos folhetos, foi isso? Não. Deu na rádio local? Também não. Então o que é que atraiu a multidão? Alguém foi a correr e disse, venham ouvir Pedro, que Pedro vai pregar. Foi isso? Nós sabemos que aquilo que atraiu a multidão foi a presença inegável do Espírito Santo. Era uma presença tão real que as pessoas, elas foram ver o que é que se passava. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos de ter para que o mundo seja atraído para ouvir falar de Jesus? Um bom marketing? Não. Bons músicos? Também não. Tudo isto é bom. O que é que nós precisamos de ter?
a operação do Espírito Santo. Imaginem se nós estamos aqui, está aqui um cidadão que é invisual e durante o culto ele é curado. É este o Evangelho de Atos, é assim. O Evangelho de Atos não é palavras, eram milagres que estavam a acontecer. Uma pessoa está aqui aleijada e de repente ela sente qualquer coisa e já sai daqui sem muletas, sem precisar. Era assim. O que atraía as pessoas à igreja não é que as pessoas falavam muito bem, tinham discursos maravilhosos. Era um poder, uma pessoa que estava ali, que operava coisas sobrenaturais. E sem esta presença do Espírito Santo, através dos seus dons, a igreja não tem poder. Quer dizer, não tem Pentecostes. E sem Pentecostes nem há igreja. Há uma associação de pessoas que até podem ser crentes. Não é. A igreja, ela vive da operação sobrenatural, imprevisível, porque é da soberania de Deus, no meio da igreja. Então, foi isso que atraiu. Depois nós vemos que Pedro, ele vai entregar a primeira mensagem, e nós podemos dizer assim, é a primeira apresentação do Evangelho. E aqui nós vamos ver como é que nós devemos apresentar o Evangelho. Porque esta primeira vez é uma vez que vai marcar um modelo. E é assim que nós devemos apresentar o Evangelho. Então, nós vemos que a primeira coisa é que Pedro, ele, dos versículos 14 a 36, no capítulo 2, é uma parte longa, ele vai fazer o que nós podemos chamar uma explicação da palavra de Deus. Ele vai pregar a palavra. Ele vai explicar o que é que está a acontecer e vai explicar que Jesus, a quem os judeus tinham morto, ele tinha ressuscitado, ele estava vivo. E toda a mensagem de Pedro vai se organizar em torno da pessoa de Jesus. Então, o que é evangelizar, o que é pregar o Evangelho? A primeira coisa é explicar, porque a Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo... Ninguém tem fé, ninguém nasce com fé, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, é preciso que a igreja, ela esteja preparada para pregar a palavra. E a palavra é isto, é falar da profecia de Jesus, enfim, daquilo que é essencial do Evangelho. E Pedro, ele explicou. Portanto, nós temos que saber apresentar a palavra, não é? A palavra. Em seguida, a segunda metade da explicação da apresentação do Evangelho é que Pedro, ele vai exigir dos ouvintes uma ação. Então, reparem, irmãos, o Evangelho é isto. Nós expomos a verdade. Mas depois, quem ouve é que tem de escolher. E tem de ser muito claro que a pessoa é que tem de escolher, tem de tomar uma decisão. Tem de agir. Esta coisa de ir à igreja ouvir, passa um domingo, passam 2 domingos, passa um ano, passam 20 anos, a pessoa só ouve e nunca faz nada, nunca toma nenhuma decisão. Isso não é o Evangelho. O Evangelho leva a pessoa, vou dizer assim de uma forma popular, encosta a pessoa à parede. E agora? E foi exatamente isto que os judeus que ouviram Pedro, eles sentiram. Pedro pregou e quando ele terminou esta explicação, no versículo 37, nós vemos a reação deles, foi precisamente esta. E agora? E agora? O que é que nós vamos fazer? Então, irmãos, nós temos de entender que o Evangelho tem de ter sempre esta componente. Eu estou-me a repetir porque isto é muito importante. E não adianta a gente falar muito bem, explicar muito bem, se a pessoa não entende que ela é solicitada a fazer alguma coisa. Porque o fazer, aí é que vem a fé.
quando a pessoa responde com fé, ela vai fazer alguma coisa. E na pergunta dos judeus, nós vemos precisamente essa reação no versículo 37. E ouvindo eles isto, que é a explicação de Pedro, compungiram-se, entristeceram-se, contristaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que é que nós temos de fazer? O que é que nós temos de fazer? E aí, meus irmãos, Pedro, ele vai indicar os 3 ingredientes do processo da conversão. O que é que as pessoas têm de fazer? Nós já sabemos que temos de apresentar o Evangelho com poder, mas não basta. Agora vamos ver, e as pessoas, como é que elas vão reagir? E então, Pedro, ele vai falar destes 3 aspectos. Nós já falamos longamente sobre isto noutra ocasião, vamos aqui só resumir. A primeira coisa, arrependei-vos. Irmãos, não podemos pregar um Evangelho que é assim: o que é que eu tenho de fazer? Olha, crê em Jesus, lê este texto e assina aqui este papel, já estás salvo. Mas é isso? Mas então é mais ou menos como ir ao banco e abrir uma conta nova, é isso? É. Como é que eu posso ser salvo? Primeira coisa é o arrependimento. Isto é, quando uma pessoa ela está debaixo da influência do Espírito Santo, ela vai sentir que precisa de mudar de vida. E não é preciso nós dizermos, ela vai sentir. Ela vai sentir que está a viver em pecado com um homem, com uma mulher, vai sentir. Ela vai sentir que está com uma atitude errada em casa, vai sentir. Vai sentir que está no emprego a ter uma atitude, vai sentir. Vai sentir que não pode continuar com os vícios que o oprimem ou a oprimem. O Espírito Santo vai tocar. Então, a pessoa tem que tomar a primeira decisão é esta: eu quero mudar a minha vida. O arrependimento é uma curva para trás, 180 graus, não é 360, como alguns dizem. Eu mudei a minha vida a 360, então ficou no mesmo ponto. 180. Então, quando alguém se arrepende, ela muda de vida. Eu creio que os irmãos que estão aqui, que se converteram, lembram-se como o Senhor mudou a nossa vida e nós emendamos muita coisa na nossa vida, imediatamente. Porque nós sentimos, olha, não posso continuar assim. Se não há arrependimento, o resto já nem faz sentido, não há fé. Mas eu creio em Jesus. É uma fé morta. Essa fé não funciona. Nem nós devemos estimulá-la. Então, primeira coisa que Pedro diz: arrependei-vos. Pai, pequei contra ti, diz o filho pródigo, não é? Pequei contra ti e perante o céu. Então o arrependimento é para com o Pai. Em seguida, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o batismo é essencial para a salvação. Alguém dirá, mas o batismo salva? Sim, salva neste sentido. O batismo faz parte do caminho da salvação, a não ser que a pessoa ela não tenha tempo para ser batizado. O caso do ladrão na cruz. Ele arrependeu-se, creu em Jesus, mas não teve tempo de ser batizado. E foi salvo, claro. Agora, eu estou aqui, eu tenho de entender que o batismo é a minha identificação com Jesus. Já vamos ver porquê. Terceiro ponto, receber o dom do Espírito Santo. Receber o dom, irmãos, não é apenas, e isto é uma coisa um pouco mais polémica, mas o nosso entendimento é que receber o Espírito Santo é receber o batismo do Espírito Santo. Porque Pedro está aqui a falar de receber o dom que também eles próprios tinham acabado de receber. A promessa vos respeito a vós. Então não é só o nascer de novo, mas é receber o dom. É como eles tinham acabado de receber. A seguir, então nós podemos ver o seguinte, que no Evangelho nós temos de incluir estes 3 elementos. O arrependimento é a nossa identificação
com a morte de Jesus. O batismo é a nossa identificação com o sepultamento de Jesus. Não vires ainda, eu vou-te dizendo. E o dom do Espírito Santo é viver o poder da ressurreição de Jesus. Então, se nós queremos ser cristãos, nós temos que morrer, ser sepultados e ressuscitar. É muito simples, não é verdade? Então, morrer para a vida passada, o arrependimento. Nós não podemos, irmãos, aceitar que uma pessoa diga que tem fé quando vive como sempre viveu, nunca mudou nada na sua vida, vive no pecado, vive de uma maneira errada. Não, irmãos, isso não há conversão. Nós não vamos estar a dizer à pessoa, não vamos estar a ofender ninguém. Mas nós temos que dizer, meu amigo, ainda falta aí qualquer coisa. Busca o Senhor, nós não temos que dar uma lista de coisas que a pessoa não pode fazer. O Espírito Santo é que vai trabalhar no coração da pessoa. Então o que é que diz Paulo? Diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Então, quando nós nos identificamos com Jesus, nós estamos mortos. Aquelas coisas do nosso passado morreram para nós. E como é que nós temos poder para vencer essas coisas? Irmãos, é o seguinte, quando eu creio em Jesus, a primeira coisa que eu tenho de crer é que na cruz do Calvário, Jesus morreu por mim. Os irmãos creem nisto? Todos creem nisto? Então, se Jesus morreu por mim, eu morri nele também. E Paulo diz, eu estou crucificado. Estou crucificado em Cristo, estou crucificado. Então, esta identificação, e para nós é uma grande libertação, porque quando nós morremos, tudo está encerrado, não é? Então, nós temos que morrer mesmo. Morrer é deixar que a nossa vida velha, ela fique para trás. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, primeira coisa, estamos mortos. E alguém dirá assim, pastor, mas isso é uma coisa assim muito triste. Não. Irmão, imagine que tem uma dívida de 10.000 euros ali às finanças. Mandam um envelope para casa, mas o irmão, salvo seja, já faleceu. Então o irmão tem uma má notícia, é que morreu, mas a boa é que já não tem dívidas. Não é verdade? Então os seus herdeiros vão dizer assim, pois é, mas olha, mas já faleceu. Agora falei em herdeiros, isto é outra questão. Às vezes herdamos dívidas, não é? Irmãos, quando nós morremos, nós estamos livres. Nós estamos livres. Agora, falta a segunda parte. É preciso sepultar. O morto tem de ser sepultado. Então vamos ao segundo ponto. O que é o batismo nas águas? O batismo é o sepultamento. E aqui diz assim, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Uma imagem boa que nós temos no Velho Testamento do batismo é a travessia do Mar Vermelho. Israel atravessou o Mar Vermelho. É o batismo, foi o batismo. O que é que aconteceu? Eles passaram para o lado de lá, porque depois vem a ressurreição. Mas eles foram perseguidos pelo exército de Faraó. E todos nós temos também os que nos querem perseguir. E é por isso que quem não é batizado, ele continua a ser perseguido. Espíritos malignos, vícios, problemas, porque ele ainda não passou pelas águas do batismo, ainda não se identificou com o sepultamento. Mas quando Israel passou, as águas abriram-se para Israel, mas quando vinham os inimigos atrás para perseguir, as águas fecharam-se. Israel ficou livre. Os irmãos estão a ver a maravilha? Sepultamento é isto, é libertação. É por isso que muitas vezes os irmãos que são batizados com entendimento e com fé, eles dão este testemunho. Eu sinto-me tão leve. Porquê? Porque ficou lá sepultado tudo o que era velho. O corpo velho ficou lá para trás. Por isso, a segunda coisa é o batismo. O batismo faz parte. Às vezes há pessoas que nós gostamos muito delas há anos e anos e nunca querem ser batizadas por causa disto, por causa daquilo, por causa daquele outro. Ainda não estou preparado. Mas, irmão, já disse isso há 5 anos atrás. Mas eu ainda não estou preparado.
E lembramos das palavras de Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Imaginem os irmãos, desculpem esta linguagem, não é? Ter um corpo de um cadáver em casa há 5 anos. Imagina. Então o que é que nós temos de fazer quando nós nos convertemos? Arrependemos-nos? Então, batizados o mais depressa possível. O mais depressa possível. Para nos vermos livres daquele lixo do passado, as coisas velhas que nos oprimiam, espíritos de depressão, pessoas que viviam deprimidas. Quando entram na água do batismo, o espírito de depressão fica lá afogado. Acabou. Eu uma vez batizei uma pessoa e que tinha problemas espirituais. Quando íamos batizar, espíritos malignos nela falaram que não queriam ir para a água. Pois não, claro. Porque Deus libertou completamente no batismo. Quando saiu da água, deu um salto, dizendo: glória a Deus, estou livre. E ficou liberto até hoje. Então, irmãos, batismo não é uma coisinha só de chegar lá, tomar um banho, depois tem uma amiga que lhe dá a toalha, outro tira uma fotografia. Não é isso, irmãos. Isso também faz parte. Há ali um milagre que Deus opera de libertação espiritual. E quem vive o batismo no Espírito, segundo a Bíblia, vai experimentar uma vida nova. Porque agora está sepultado, o que é que se segue? A ressurreição. Então, é receber o Espírito. Receber o Espírito Santo é a nossa identificação com a ressurreição de Jesus. Irmãos, há um poder que vem sobre nós chamado o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o poder de fazer tudo novo. Tudo novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu quando penso nisto, apetece-me ser batizado outra vez, sabiam? Mas eu, como não sou anabatista, fico por aqui. Mas nós temos que entender o valor do batismo, porque depois vem um outro batismo. E o outro batismo qual é? O batismo do Espírito Santo. A promessa vos diz respeito a vós. E Pedro diz: recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa de Joel, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, tal. Batismo com o Espírito Santo. Algum tempo mais tarde, o apóstolo Paulo passou por uma cidade, Éfeso, e havia ali um grupo de irmãos. Ele chegou lá e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Pedro diz assim: recebereis o dom. E Paulo perguntou: vocês já receberam o dom? Já receberam o dom do Espírito Santo? E eles disseram assim: Paulo, nós nem sabíamos que era o Espírito Santo que fará receber o dom. Eles foram muito francos. Irmãos, nós muitas vezes, se ninguém nos explicar, como é que nós vamos saber? E Paulo disse: então eu vou-vos explicar. Ele explicou que era o batismo, que era o Espírito Santo. E eles disseram: Paulo, então, se é isso, nós queremos receber, claro. E o que é que fez Paulo? Inscreveu-os num curso de quantos estudos? 10, 20, quantos foi? O que é que fez Paulo? Impôs as mãos. Qualquer dia vamos fazer um estudo sobre a imposição de mãos, que é muito importante. Impôs as mãos. Quando ele impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. É o segundo batismo que nós precisamos. Veio sobre eles o Espírito Santo. E eles foram para casa na mesma? Não. Houve ali evidências. Quais foram? Uns falavam em línguas, outros profetizavam. Então podemos dizer assim: manifestação dos dons do Espírito Santo. Irmãos, agora aqui estou a falar com muita franqueza e muito amor no meu coração pelos irmãos. Se os irmãos não têm dons, os irmãos devem questionar se são batizados com o Espírito Santo. Não quer dizer que seja obrigatório haver sempre o mesmo dom, línguas, mas se não há dons, se não há evidência, eu penso assim: olha, eu fui batizado com o Espírito Santo num seminário há 10 anos.
Mas eu não tenho, Deus não fala comigo em sonhos, em visões, não tenho línguas, não tenho interpretação. Então a pergunta é, será que o irmão foi mesmo batizado? Se o irmão tiver alguma dúvida, o melhor é pedir imposição de mãos, quando houver uma oportunidade, estar atento num culto e dizer, pastor, irmão, eu acho que não fui batizado com o Espírito Santo, porque eu não tenho poder. Às vezes o pastor diz, vamos testemunhar, vamos ter um encontro, vamos convidar, e eu fico com tanto medo que até tenho de ir ali à farmácia comprar uns comprimidos. Assim, ei, meu irmão, então esse medo, onde é que está o poder do Espírito Santo? Eu acho que ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Mas as boas notícias são estas, que Deus quer batizar. Não há nenhuma dúvida, não há nenhum problema. Então, nós temos de viver nesta sequência de aspectos da conversão. Reparem, irmãos, como o apóstolo Pedro, ele, numa frase quase, ele enuncia o Evangelho aqui com toda a clareza. O que é que nós temos de fazer? Então é muito simples. Arrependimento, tem de ser batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Mas que profundidade está aqui. Que profundidade. Agora, irmãos, é isto que nós temos de pregar. Nós não podemos pregar outro evangelho, um evangelho sem arrependimento, um evangelho em que o batismo é quase um ato social, ou um evangelho onde a pessoa acaba por não ter uma experiência real da ressurreição com o poder do Espírito Santo. Então nós temos que pregar este evangelho e não apenas pregar, viver, e a Igreja orar neste sentido, e nós esperarmos que Deus opere estas maravilhas. Qual foi a consequência desta primeira mensagem de Pedro? Foi que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se a quê? Assim, agregaram-se a quê? À igreja. Reparem a seguir, Nuno. Reparem o que me diz no versículo 47. E acrescentava o Senhor à igreja. Então, irmãos, um outro aspecto que está aqui implícito é o seguinte: quando a pessoa ela passa por este processo de conversão, ela não vai embora à sua vida, não, ela passa a pertencer a um corpo. E esse corpo é a igreja. Mas isso é uma coisa natural. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós imediatamente começamos à procura dos nossos irmãos e a viver em comunhão com os nossos irmãos e a desejar estar em comunhão com os nossos irmãos, porque isso é o mais natural, é aquilo que é um aspecto da família, é como o filho que gosta de estar com o pai, com a mãe com o filho, com o pai, os irmãos uns com os outros, a família. Nós somos uma nova família criada em Jesus. Então foram agregadas à igreja. Vamos agora, irmãos, avançar e agora mais rapidamente vamos falar sobre como é que a vida da igreja se desenrolava, como é que a igreja vivia. E há aqui alguns aspectos muito simples. Em primeiro lugar, é que nós vemos que eles reuniam-se muito. Irmãos, eu não sei quando é que começou a acontecer na história da igreja, que a igreja começou a reunir-se aos domingos. O domingo é o dia santo. Nós, graças a Deus, já ultrapassamos isso. Mas é a religião dos dominguistas, não é? Você vai à igreja? Vou. Na cabeça dele é o seguinte: vai ao domingo. Irmãos, nós não temos na Bíblia nenhuma indicação que nos devemos reunir só ao domingo, ou apenas ao domingo. Nós sabemos que na história e na Bíblia, os crentes reuniam-se no primeiro dia da semana para celebrar a ceia, muito cedo, provavelmente de madrugada. Então, era para isso que eles se reuniam, e depois eles iam trabalhar, porque o primeiro dia da semana não era dia de feriado, era dia de trabalho. Agora, em muitos lugares do mundo, a igreja transformou o domingo num dia. Houve até eu ouvi um pregador, um homem até muito sensato, um servo de Deus, dizer que o maior dia de idolatria que existe na igreja é o domingo. Você vai ali,
Mas, de facto, aquilo não tem muito significado. Vai lá, há um senhor que fala, os outros ouvem e depois vão todos almoçar. Pronto. Até para a semana. Irmãos, isso não tem nada a ver com a igreja. Qualquer semelhança é pura coincidência. Se algum irmão do primeiro século ressuscitasse e viesse aqui a muitos lugares onde a igreja se reúne ao domingo de manhã, ele ia dizer, olha, e vocês não têm mais nada, é só... Este culto é um bocado estranho, então só um homem é que fala, não há nada, não acontece mais nada. Ele ia sentir-se até deslocado. E nós vemos o seguinte, que a igreja vivia da seguinte maneira. No versículo número 42, 4 pontos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o fundamento de tudo. A doutrina é a palavra, a revelação. Segundo, depois eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, estejam atentos. Segundo, viviam em comunhão. A palavra no original, koinonia. Koinonia é partilhar. Terceiro, celebravam a ceia do Senhor, partir o pão. E quarto, orações. A minha pergunta é esta. Nós aqui, qual é o aspecto que nós precisávamos de melhorar mais na nossa igreja? Doutrina temos? Acho que sim, mais ou menos, não é? Celebrar a ceia. Podíamos celebrar mais vezes, mas celebramos. Orações. Nós tivemos durante meses, o culto mais fraco da semana era o da quinta-feira, o da oração. Uma coisa, assim, foi um sinal mau, não é? Mau sinal. Porque não havia palavra, não havia tal. As pessoas, hoje é só oração. E a oração é essencial, a oração é fundamental. Se calhar precisamos de entender melhor o que é a oração, orar mais, não apenas na igreja, mas orar mais noutros contextos. Temos de buscar o Senhor neste sentido, temos de orar mais. Comunhão. Irmãos, eu confesso o seguinte, eu acho que nós temos melhorado, mas precisamos muito de aumentar a koinonia, a comunhão entre nós. Muito, muito, muito. A igreja, ela tinha muita comunhão. Uma das razões é que a igreja ela não tinha templos para se reunir. E então os irmãos reuniam-se em casas. E como se reuniam em casas, eles comiam juntos. Provavelmente a comida deles era uma coisa muito simples, era um pão, um bocado qualquer coisa para acompanhar, mas uma refeição muito simples. Para nós, se nós disséssemos assim, vamos almoçar todos juntos, e já vai a sopa, caldo verde, e depois arroz malandro com panados, chouriço, ou peixe, e depois as sobremesas. E nós, para nós, e as senhoras assim, meu Deus, e eles, isto é uma vez por ano? Não, eles faziam isto assim todas as semanas. Eu não aguento, claro. Então, para nós é muito complicado este tipo de... Mas nós temos de viver mais juntos. Agora nós já temos em alguns lugares trabalhos nas casas, que nós vamos procurar desenvolver, porque um aspecto importante é que nas casas nós estamos à vontade uns com os outros. Agora, não é preciso almoçar nem jantar, mas pode haver um chazinho. Pode haver um chazinho. Então ali nós estamos à vontade, falamos os nossos problemas, um irmão pode orar. Nós temos que desenvolver isto, este aspecto, irmãos. Isto é uma coisa absolutamente necessária. E nós já começamos, mas vamos ter, porque o que está na Bíblia é o que vale para nós, não é o que se é fácil, se é difícil. Não, a gente tem que dar um jeito e começar a viver mais em comunhão. Às vezes nós não nos conhecemos bem uns aos outros. Não é? Se eu perguntasse aqui, quem a conhece bem aqui esta irmã? Diga o nome dela. Esta irmã, eu acho que se chama Celeste, não é? Celeste. É, Celeste. E o que é que o irmão sabe da Celeste? Não sabe. Que comunhão é esta, irmãos? Tem aqui a outra Celeste aqui deste lado. Os irmãos sabem do que é que ela precisa de oração.
Nós sabem. Irmãos, como é que nós podemos ter comunhão? Então nós temos de ter, não a igreja toda, mas em grupos menores, nós temos de arranjar maneira de termos comunhão uns com os outros. Pastor, mas eu sou muito assim, eu gosto muito de estar no meu cantinho. Então o irmão vai ter que passar por este processo. Primeiro, eu quero que eu repita, arrependimento, batismo. Porque quem é convertido gosta de estar em comunhão. Eu gosto muito, não é? Tudo que é reunião nas casas, nos lares. Os irmãos convidem-me, porque eu gosto de estar. E depois nós convidamos um vizinho, um amigo, que sempre vem. Uma maneira de evangelizar, bíblica, simples. Então eles reuniam-se. Outro ponto é o ambiente da igreja. Qual era o ambiente da igreja? Versículo 43. E em toda a alma havia temor. Sabem que eu esperava que fosse outra palavra, por exemplo. E em toda a alma havia alegria. Eu fico um bocado chocado quando leio temor. Mas temor porquê? Então Deus estava a operar coisas tão boas, a igreja a crescer. Assim, e em toda a alma havia alegria. Não. Provavelmente também havia alegria. Mas aquilo que se nota é, havia temor. Porque quando Deus está presente, verdadeiramente, irmãos, nós começamos a entender, isto é coisa séria. Isto é coisa muito séria. Mais adiante, um casal tentou aldrabar Pedro, não é? Lembram-se? E Ananias e Safira foram lá, disseram, nós vendemos o nosso terreno, mas nós somos muito generosos, então vamos dar aquilo que vendemos. E estavam a aldrabar, estavam a roubar uma parte para eles. E Pedro disse, olha, vocês não mentiram a mim, mentiram ao Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Reuniram-se e eles foram excluídos da igreja, foi isso? Caíram na hora mortos. Então, quanto mais Deus está presente, mais temor há no nosso coração. Mais responsáveis nós somos e mais nós vemos que o caminho, ele é estreito. Se formos por ali, nós vamos ter segurança, mas se sairmos dali, a coisa complica. Então, é um aspecto muito importante. Uma igreja que está na presença do Senhor é uma igreja que tem temor. Por isso é uma igreja que não vive uma vida dupla, que não vive em transigência com o pecado. O pecado é a maneira do inimigo entrar na igreja e por isso nós temos de combater o pecado na nossa vida. Não é combater os pecadores, as pessoas, mas é o pecado, não deixar que ele se manifeste. Chamar as coisas pelos nomes. E ajudar a pessoa a vencer. Então havia temor. E havia muitas maravilhas e sinais, já falamos sobre isto. Versículo 44. Vida comunitária intensa. Todos estavam juntos, já falamos um bocadinho disto. Reuniões assíduas. Não é? Reuniões assíduas. Para terminar, irmãos, uma nota. Às vezes nós ouvimos irmãos que dizem, pastor, a igreja, biblicamente, ela devia reunir-se só nas casas. E há correntes, hoje em dia, sobretudo nos países onde há muita tradição evangélica, no caso dos Estados Unidos e até do Brasil e outros lugares, onde a igreja institucional, ela fracassou tão gravemente que as pessoas estão à procura de modelos alternativos. Então dizem, não, a igreja devia reunir-se só em casa. Irmãos, vamos lá ver, o problema não é o local. Nós lemos que, de facto, a seguir, há muitas referências na Bíblia a reuniões em casas, porque não havia templos. Até ao século IV não havia templos. A igreja vivia em tempos de perseguição. Por exemplo, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está onde? Em sua casa. A igreja funcionava na casa de Ninfas. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente ao Senhor Áquila e Prisca, ou Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, as igrejas ficavam nas casas das pessoas. Depois lemos, e à nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em sua casa.
Então, se amanhã nós tivermos um problema de uma perseguição, como está a haver e já houve em muitos lugares do mundo, nós podemos continuar a servir ao Senhor. Como? Nas nossas casas. Os irmãos já estão convidados para a minha. Não é? Se houver perseguição, provavelmente eu já estou no Cilindró e, portanto, tenho mais um lugar ainda. Dou a minha cadeira a quem quiser. Agora, mas é só isto? Há pessoas que escrevem livros, temos de voltar às casas. Eu também acho que nós devemos reunir nas casas, mas vamos ler a seguir. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Isto é, Paulo censura os coríntios, porque quando eles se reuniam, eles reuniam-se, infelizmente, para não celebrar a ceia de uma forma adequada. E onde é que eles se reuniam? Não era nas casas, provavelmente um lugar qualquer público. Que eles podiam até arranjar, ceder, alguém que cedia, que não eram as suas casas. Por isso Paulo diz, vocês não têm casa? Bom, e em baixo diz, e está a falar das mulheres, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na assembleia, na igreja, que não era em casa. Então, irmãos, o local não é o mais importante. É óbvio que tem que haver um local, como nós estamos aqui, nesta sala, uma reunião em público, mas também tem de haver pequenos grupos. Nós temos os grupos de assistência. Os grupos de assistência, que nós temos que aperfeiçoar muito. Temos os grupos que estão a reunir nas casas. É por aí que nós também temos de ir. Mas continuar a reunir-nos aqui, porque aqui está a igreja reunida no templo que o Senhor nos concedeu. Então, estes são alguns aspectos. E provavelmente já começamos a ver que há algumas coisas que nós temos que aperfeiçoar, melhorar. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos que eu já descobri, e o Senhor está muito interessado nisso e vai nos ajudar, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Então nós já nos libertamos do passado de muita coisa e agora o Senhor está-nos a despertar para outras coisas, para nós nos aperfeiçoarmos, e o Senhor vai nos ajudar. O Senhor tem-nos ajudado e vai continuar a ajudar-nos. Amém?